Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, do canal Falando de Espiritualidade no YouTube e das páginas Falando de Espiritualidade no Facebook e no Instagram. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o grande guardião Tranca-Ruas. Guardião esse que, quiçá, é o segundo mais procurado dentro dos terreiros de Umbanda, perdendo apenas para a pombagira Maria Padilha. Então, dentro dessa série de Exus aí que eu vou gravar vídeos para o canal, eu resolvi colocar nessa ordem o Exu Tranca-Rua, também conhecido como Senhor Tranca-Rua das Almas. Vamos então falar agora um pouco sobre esse grande guardião. Senhor Tranca-Rua ou Senhor Tranca-Rua das Almas é um Exu que trabalha diretamente na linha de Ogum, mais especificamente para o Senhor Ogum Sete Lanças, que representa a evolução das 7 linhas de Umbanda. É um Exu que trabalha na linha da lei, no cumprimento da lei kármica. Ele é guardião dos caminhos, das estradas. Ele é muito afeito, trabalha próximo, junto aos pretos velhos e pretas velhas de Umbanda. É uma entidade de extrema doutrina, muito evoluída, e tem vários tipos de campo de ação e de domínio. É aquele tipo de entidade regente de todos os caminhos por onde passa. A falange de Senhor Tranca-Ruas trabalha pela evolução dos desencarnados. Então a sua principal missão é trabalhar com espíritos desencarnados errantes. Ele tem como uma de suas características trancar a evolução de espíritos desqualificados. Ou seja, aqueles espíritos ruins, os quiumbas, os magos negros, os espíritos trevosos. Senhor Tranca-Rua atua em cima desses espíritos. Ele cobra esses espíritos. Ele tranca a evolução, para o mal, evidentemente, desses espíritos sem luz, e trabalha para o resgate dos mesmos para o lado positivo, para trazer luz a esses que só vivem nas trevas. Eu quero conversar com vocês, antes de tudo, sobre a nomenclatura Tranca-Rua das Almas e Tranca-Rua. Segundo consta, Tranca-Rua das Almas não é uma falange de Exu Tranca-Rua. Ou seja, não é Senhor Tranca-Rua das Almas, porque tem como campo de ação ou como falange a linha das almas. O Exu Tranca-Rua, ele é conhecido tanto como Exu Tranca-Rua como Exu Tranca-Rua das Almas. Por quê? Eles são a mesma coisa. Todos os Tranca-Rua, mesmo sendo o chefe da falange ou os seus falangeiros de outros campos de ação, atua diretamente nas almas, sejam eles quais forem. Então você pode tanto utilizar o nome Exu Tranca-Rua, como utilizar o nome Exu Tranca-Rua das Almas, que nós estamos falando exatamente do mesmo espírito, da mesma falange, da mesma linha. Eu vou contar agora um pouquinho da história para vocês do senhor Exu Tranca-Rua. Ele, assim como a pombogira Maria Padilha, tem a sua história registrada e catalogada aqui no AIE. Poucas pessoas sabem ou poucas pessoas comentam sobre isso, mas eu vou aqui contar a história registrada, a história oficial do primeiro espírito da falange do senhor Exu Tranca-Rua para vocês. Senhor Tranca-Rua chamava-se Geraldo Branco Compostela. Ele, diferentemente de que algumas pessoas dizem e que alguns pontos dizem, não era um médico especificamente. Ele era um curandeiro, mais especificamente ligado ao setor da odontologia. Ele cuidava dos dentes dos desvalidos de sua época. E ele era riquíssimo, que é outra coisa que poucos dizem também. Ele tinha, inclusive, um castelo. Então, a sua história é mais ou menos baseada nessa vida de rico, estudado, que não se fechou dentro das paredes do seu reinado. Ele gostava de ajudar os desvalidos. Ele era uma alma boa. Senhor Tranca-Rua era uma alma boa que se perdeu durante seu caminho no plano Terra. E vou contar isso também para vocês como aconteceu. Além de ter esse trabalho filantrópico com os desvalidos, o trabalho de curandeiro, senhor Tranca-Rua, senhor Geraldo, à época, que na verdade não era nem um senhor ainda, era Geraldo, à época, também tinha o sonho de se tornar um padre.
ele tinha esse tipo de vocação. Ele se encantava com o trabalho feito pelos padres da época. E ele começou a frequentar várias igrejas, a assistir missas e a cada vez mais gostar daquilo que ele estava vendo, se sentir mais próximo do celibato. Foi quando ele conheceu uma mulher. Ele avistou uma mulher que entrou em desespero à igreja, na missa, e por ela se apaixonou instantaneamente, se enfeitiçou e se apaixonou no automático. Nesse inteirinho, ele já tinha inclusive já tinha conhecido o mosteiro que ele gostaria de entrar para se tornar um padre. Esse mosteiro fica em Galícia, na Espanha. Ele existe. E ali era onde o senhor Geraldo gostaria de estudar, de se tornar um celibatário e tornar-se um padre. Depois que ele conheceu essa mulher, que ele viu essa mulher na missa, ele percebeu que essa mulher ia periodicamente se confessar. Então ele engendrou um plano a fim de despistar o padre da época, o pároco daquela igreja na época, quando aquela mulher aparecesse. Então o que ele fez? Ele falou, bom, eu preciso conversar com essa mulher. Só que ele não sabia nem como chegar próximo a ela. Quando esta mulher apareceu, e eu já vou dizer para vocês já quem é essa mulher, apareceu na missa novamente, ele conseguiu despistar o padre, tirar o padre da missa, e não só da missa, como da sacristia, e se fez passar pelo padre. Como não tinha mais ninguém para se confessar naquele dia, ele percebeu que só essa mulher se confessaria, ele passou a perna no padre, conseguiu fazer com que o padre saísse da missa e sentou-se no local do confessionário e conversou com essa mulher como se fosse o padre daquela igreja. E esta mulher começou a se confessar com o Geraldo, achando que estava se confessando com o padre. Geraldo ouviu atenciosamente tudo que aquela mulher tinha a dizer e se compadeceu com a sua história. A mulher pedia perdão, pedia penitência, devido a ser uma bruxa. Ela era uma bruxa, ela gostava de ser uma bruxa, ela gostava de trabalhar com a feitiçaria, só que ela tinha muito medo de ser pega pela Inquisição, de ser queimada viva, e ela queria se confessar porque na cabeça dela, a qualquer momento isso ia acontecer. Ela sabia que ela morreria queimada, ela só não sabia como. Como toda boa feiticeira, já tinha uma intuição daquilo que iria lhe acontecer. A intenção dela era se confessar. Ela não queria se esconder e nem deixar as suas práticas. Ela só queria se confessar. Geraldo se desesperou, porque na cabeça dele aquilo jamais poderia acontecer, ele tinha que proteger aquela mulher. Então o que Geraldo fez? Saiu do confessionário. Quem já se confessou sabe que a gente se confessa geralmente em um espaço onde a gente nem vê o padre, a gente não vê nada, o padre fica atrás de uma portinha, seja ela de madeira, enfim. Então a gente não vê quem está ali dentro. Geraldo saiu, foi até a antessala, encontrou Maria e falou, Maria, eu preciso te ajudar. E aí ela assustou. Ela, mas padre, como o senhor vai me ajudar? Primeiro assustou com a jovialidade do padre, viu que não era o padre que estava celebrando as missas, então ela se assustou 2 vezes. E aí ele contou para ela, olha, eu não sou um padre, eu me encantei com você me desculpe, mas eu precisava ouvir a tua história, eu precisava saber qual era o problema que você estava passando para poder te ajudar. E eu posso te ajudar nesse problema. Dona Maria ouviu o que Geraldo tinha a dizer a ela. E qual foi a proposta que Geraldo fez a Maria? Geraldo disse, Maria, você não precisa fugir sozinha e nem aguardar a Inquisição lhe julgar. Eu vou com você para a Galícia. Nós vamos sair daqui agora e nós vamos para a Galícia, nós vamos viver juntos. Você gostaria de viver junto comigo? Maria não tinha mais muito o que fazer e falou, por que não? Podemos. Geraldo voltou até seu castelo, não deu satisfação para absolutamente ninguém de sua família, pegou alguns pertences que davam para ser vendidos para trocar por gimbo, por dinheiro rápido, meteu o pé para a Galícia junto com Maria e alugou uma casa para lá viverem. Ocorre que o envolvimento entre eles foi muito grande. Isso fez com que Geraldo se envolvesse com o ocultismo de Maria.
Então aquele Geraldo, que era religioso, que era um filantropo, estava passando para o outro lado da força. Então, trabalhando com magia negra, trabalhando com forças ocultas e fazendo coisas que outrora jamais passou pela cabeça de Geraldo fazer, por influência de Maria. Só que Maria tinha sonhos horrorosos, né? Ela sabia de sua morte, ela sabia que a morte se avizinhava. E ela dizia em desespero: Geraldo, a gente não pode se esconder, eu irei morrer, eu vou morrer queimada, eu não tenho salvação. Geraldo, vendo aquilo, falou: eu não posso deixar que isso aconteça. E Geraldo acreditava que aquilo era verdade, que aquilo realmente ia acontecer. E ele não sabia mais a quem recorrer. Foi quando ele recorreu ao mal maior e fez um pacto com esse mal maior para a proteção de Maria, para que este ser protegesse Maria, fazendo com que Maria não viesse a falecer, não morresse queimada, até então achando que era pela Inquisição. Esse mal maior resolveu pactuar com Geraldo, mas claro que lhe cobrando os seus serviços. Então a cobrança desse mal maior a Geraldo era sempre das mais inusitadas e se avolumava com o decorrer do tempo. Porque Maria permaneceu viva e este mal maior, este ser, não parava de cobrar o seu retorno do seu trabalho em fazer com que Maria não falecesse e não adoecesse. Geraldo tinha que fazer das coisas mais escusas e mais obscuras para continuar mantendo esse pacto. E assim foi levando a vida até que Maria voltou a adoecer novamente. E aí ela ficou muito adoentada, muito mesmo, e Geraldo voltou a recorrer para este mal maior, fazendo um novo pacto. E aí este mal maior disse a Geraldo: eu posso sim curar Maria. Só que dessa vez eu não vou cobrar a você, eu vou cobrar a ela. Geraldo, em desespero, falou: se você curar Maria, você pode fazer isso. Você então faça o que tiver de ser feito para que ela seja curada e eu vou conversar com Maria e vou explicar a situação para ela. Porque Maria já estava, inclusive, inconsciente. Já estava à beira da morte. E no dia seguinte, Maria amanheceu curadíssima. Não tinha nada. Mas os sonhos continuavam. E Maria passou 7 dias sonhando que morria queimada. Geraldo já tinha protegido a casa, já tinha procurado saber como que estava a questão da Inquisição. Não tinha grandes inquisidores naquele local, então ele já tinha feito um acordo com os que lá viviam para que não chegassem perto de Maria. E ele não entendia de onde que viria esse fogo. Aquilo não ficou claro na cabeça de Geraldo. Como que vai morrer queimada? Não existe essa possibilidade. A Inquisição não irá queimar Maria. Por que ela tem esses sonhos recorrentes? E no 7º dia realmente isso aconteceu. Maria morreu queimada. Como que Maria morreu queimada? No casebre onde eles moravam, tinham velas acesas. Eles trabalhavam com magia, com feitiçaria. Eles sempre tinham suas oferendas, sempre tinham sua macumbinha pronta e feita lá. Então, pegou fogo. Uma vela, pura e simplesmente, botou fogo no casebre, enquanto Geraldo ia até o comércio, né, da época para comprar frutas, trazer mantimentos para casa. O casebre pegou fogo, mas muito rapidamente, queimando Maria viva. Não preciso dizer que Maria é essa. Essa Maria é a grande companheira de Senhor Tranca-Rua, que se chama Dona Maria Mulambo. Maria Mulambo foi até o plano astral, foi a Oló, faleceu, desencarnou, e foi cobrada lá por este mal supremo, com quem Geraldo, Senhor Tranca-Ruas, fez o pacto para salvar a vida de Mulambo outrora. Quando Mulambo chegou no umbral, que já iria mesmo, porque era uma pessoa que trabalhava com a maldade em vida, ela não tinha paz de espírito, não somente pelos seus feitos, mas também por este pacto que Geraldo tinha feito em seu nome. Então Mulambo teve todo esse tipo de problema no astral,
para tentar resolver. E foram anos e anos e anos para que Mulambo conseguisse resolver todos esses problemas e se tornasse a grande pombogira Maria Mulambo que nós conhecemos hoje em dia, mas não vou falar muito de Mulambo agora, porque essa vai ficar em outro vídeo. Após a morte de Maria, Geraldo entrou em desespero e morreu de desgosto. Ele não durou muito tempo. Ele tentou salvar a alma de Mulambo. Ele sabia que a alma de Mulambo ficaria aprisionada por esse mal maior. E sabia também que Mulambo pagaria pelos seus pecados, mesmo se não houvesse feito pacto algum anteriormente. No outro plano, Geraldo passou também pelo umbral, reencontrou Mulambo, mas eles não puderam se aproximar, eles não puderam ficar juntos, porque cada um tinha o seu karma a pagar. E cada um pagou o seu karma separadamente. O tempo se passou, anos a fio se passaram, Senhor Tranca-Ruas foi doutrinado por espíritos de luz e passou a trabalhar justamente para o resgate de almas perdidas, de almas trevosas, de almas ruins, principalmente aquelas almas que têm ciência e consciência que são ruins e não querem se tornar almas boas. Essas almas são conscientes de sua maldade e querem continuar sendo mais. Elas não querem uma redenção. Então é para essas almas que Tranca-Rua trabalha, resgatando, orientando, catequizando, trabalhando esses espíritos errantes. Senhor Tranca-Rua das Almas tem uma missão muito grande no umbral. É uma das entidades mais ativas dentro do umbral, porque é lá que as almas perdidas se alocam com maior profusão. Existem, evidentemente, outros tipos de almas mais poderosas que conseguiram se libertar do umbral, conseguiram escapar de lá. Mas Tranca-Rua também pega elas. E lá no umbral, ele tem um trabalho magnífico e incrível de resgate desses espíritos. Ele tem como uma de suas funções trancar esse tipo de evolução maléfica. Então, por isso, deram o nome de sua falange como Senhor Tranca-Rua. Rua por quê? Porque rua tem vários caminhos. Então, não interessa a forma que o Senhor Tranca-Rua vai trabalhar para resgatar essas almas. O que interessa é que essas almas serão resgatadas e virão para o caminho da luz. Senhor Tranca-Rua tem um vasto campo de atuação. Só que ele é primordialmente da encruzilhada e da Calunga. Seus trabalhos são feitos e aceitos nesses dois campos de força. Senhor Tranca-Ruas trabalha não somente com o Senhor Ogum, como também com o Senhor Omolu, porque Senhor Omolu e inclusive Senhora Inhansã dão essa permissão para que Tranca-Rua trabalhe não somente na Calunga, como também no umbral. Porque pouco se fala, mas Omolu, Obaluaê e Inhansã também estão presentes no umbral. Essas almas também pertencem a esses dois orixás. Então Tranca-Rua precisa do salvo-conduto desses dois orixás para poder resgatar essas almas em dado momento. É importante que se diga que o trabalho não é feito de modo a chegar no umbral e pegar todo mundo, catequizar todo mundo e tornar todas as almas errantes almas iluminadas. Não é assim que funciona. Porque você pode perguntar, ué, mas tem tanto espírito ruim, então o seu Tranca-Rua não está trabalhando direito? Não, amor, ele está trabalhando direito. O que acontece é que tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua permissão. Então existem almas que não têm a permissão nem de serem auxiliadas pela luz. Existem almas que precisam purgar durante muito e muito tempo para que, no mínimo, ela consiga uma orientação, uma tentativa de resgate. Vide as coisas monstruosas que acontecem no mundo desde que o mundo é mundo. O mundo não está pior agora não, tá, gente? O mundo sempre foi horrível. As pessoas sempre foram más, sempre foram ruins. Aliás, antigamente as pessoas eram muito piores do que são hoje em dia, porque não existia a lei. Mesmo hoje em dia não existia no como deveria, mas você imagina antigamente, numa época de uma Inquisição, por exemplo, de pessoas tacarem fogo em mulheres porque mulheres menstruam, ou de pessoas na Roma antiga, ou na... Bom, enfim, lá atrás eles faziam o que queriam.
Não tinha quem detivesse a maldade. Hoje em dia ainda existem parâmetros e arestas que, de uma forma ou de outra, as pessoas não fazem exatamente tudo que querem, salvo psicopatas e raras exceções. Isso é o quê? Isso já é uma evolução dessas almas. É importante que seja dito que Tranca-Rua faz o resgate dessas almas, mas o resgate dessas almas não é assim como um passe de mágica. Essas almas vão retornar para o Aí. Essas almas que foram orientadas por Senhor Tranca-Rua estão aqui, pertinho da gente, encarnados. Talvez você conheça mais de uma dessas almas. Talvez você seja uma dessas almas. Não vamos aprofundar nessa reflexão para não criarmos gatilhos. Como que Senhor Tranca-Rua se apresenta no astral? Ele se apresenta como um homem bonito, um homem forte, branco, de cavanhaque, um homem elegante, usando cartola, usando um terno que pode ser ou preto e vermelho ou preto e branco. Alguns usam uma espécie de muleta. Ele é um Exu refinado, um Exu educado, um Exu trabalhador, um Exu que gosta de seu charuto, que gosta de uísque, conhaque, ele gosta de bebida forte, que conversa, que aconselha, que chega no barracão para orientar os seus ouvintes, que explica minuciosamente tudo aquilo que a assistência do barracão, que seus consulentes precisam ouvir. Não é aquele tipo de Exu que fala meias palavras, que não conversa sobre seus trabalhos. É um Exu que fala tudo exatamente o que está fazendo, tudo porque exatamente está fazendo. Isso em via de regra, tá, gente? Já expliquei para vocês que espíritos são individuais. Mas geralmente a falange de Senhor Exu Tranca-Rua é esse tipo de falange. Possui essas características. Vamos falar então agora sobre as falanges de Senhor Tranca-Rua. Senhor Tranca-Rua de Imbaré é uma das falanges de Tranca-Rua. Senhor Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas. Senhor Tranca-Rua das Porteiras. Senhor Tranca-Ruas das Sete Luas e Senhor Tranca-Gira, ou Senhor Tranca-Rua das Giras. Vou entrar numa outra polêmica aqui. Existe uma vertente que diz que o Senhor Tranca-Gira é um outro Exu. Nada tem a ver com o Senhor Tranca-Rua. E existe uma vertente que diz que Senhor Tranca-Gira é uma falange de Senhor Tranca-Rua, sendo então Senhor Tranca-Rua das Giras, a título de informação. E também existe uma outra falange, essa com o nome de Senhor Tranca-Tudo, que também dizem que é uma subfalange de Senhor Tranca-Rua das Almas. Então tem aí essa dicotomia entre o que as pessoas dizem em relação às falanges de Senhor Tranca-Rua. Trouxe essas informações para vocês, porque vocês podem ter informações parecidas ou informações distintas e não entender exatamente por que eu não trouxe. Então eu estou trazendo a título de informação. Senhor Tranca-Ruas, como eu falei para vocês, tem um campo de atuação muito vasto. A sua atividade primordial, por assim dizer, é o resgate das almas errantes. Porém, ele tem várias outras atividades, tem várias outras ações no campo astral, inclusive na defesa das porteiras, nas defesas das ruas, na abertura de caminhos, na proteção das casas de santo, sejam elas de Umbanda ou de Candomblé. Senhor Tranca-Rua não diferencia, ele entende que ele tem que estar ali para proteger todas as casas de cultos afro-brasileiros, todo e qualquer lugar que trabalha com magia pura, que trabalha para o auxílio dos encarnados e desencarnados, tem a proteção de Senhor Tranca-Ruas. Senhor Tranca-Rua é uma espécie de professor, de doutrinador. Ele é um grande mentor espiritual. As pessoas, os cavalos de Senhor Tranca-Rua, têm um grande orientador, um grande conselheiro em suas vidas, porque Senhor Tranca-Rua é exatamente esse tipo de entidade. Ele ensina muito a seus cavalos. Senhor Tranca-Ruas é procurado para todo e qualquer tipo de trabalho. Só que ele também tem uma especialidade, que é o trabalho com amuletos, além do trabalho com a cura. Poucos tranca-ruas hoje em dia trabalham com cura. Isso é um recado para os médiuns
de Senhor Tranca-Ruas. Senhor Tranca-Ruas é um Exu que trabalha muito com cura. Então vamos deixar os Tranca-Ruas trabalhar com curas em giras de esquerda. Vamos deixar a energia de Senhor Tranca-Rua fluir nesse sentido também, para que essa gira também leve cura para os espíritos aflitos, para os consulentes que ali estão. Prestem atenção nisso, os médios de Senhor Tranca-Rua. Meus amores, esse foi um pouco do que eu pude trazer para vocês sobre o Senhor Tranca-Rua, essa entidade maravilhosa, essa entidade que enriquece a Umbanda, que só traz energias positivas, que trabalha como poucos em giras, as quais eles são solicitados. Eu peço que o Senhor Tranca-Rua sempre se faça presente em suas vidas, abrindo seus caminhos, trazendo saúde, paz, amor, prosperidade, jimbo para a vida de vocês. Curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês gostariam de comentar a respeito do vídeo. E podem pedir também sugestões de vídeo, sugestões de Exu, para que eu converse com vocês aqui no canal sobre eles em vídeos futuros. Axé!